Pode, né, amiga? Muito legal, sejam muito bem-vindos! Ah, e já aproveita, já tá aqui escutando a gente, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha, sabe? Bem gordo, gostoso, pode dar like, se inscreve, que é muito legal pra gente também, porque aí o YouTube entrega a gente pra um monte de gente, e um monte de gente também começa a conhecer as histórias maravilhosas que a gente tá trazendo pra cá, né, amiga? Sim, e deixa um comentário, falando assim, amei esse episódio, foi muito legal, vocês arrasaram, vocês são incríveis, a convidada é maravilhosa. É, só coisa, energia boa, tá? Isso. Ah, e segue a gente lá no Instagram, Brunascast, TikTok, a gente vai começar a bombar agora também no TikTok, com as dancinhas. Ah, é? Enfim, gente, sigam a gente, se inscrevam, façam tudo aí, porque quanto mais vocês valorizam a gente, mais, né, gente, a gente traz aqui. Então, Exatamente. capriche. E hoje a gente tem uma convidada. Ah, antes da convidada, a gente tem que falar, gente, do nosso patrocinador maravilhoso. A Silver, né? Silver Festas e Silver Chef. Que a Silver Sim. Festas... Amiga, eu não sabia que eles eram tão bombados assim da Silver Festas. Não, Esses dias eu fui num mercado X, enorme. E tinha um monte de coisa lá da Silver. você vê. Eu falei, caraca, eles vendem em todos os lugares. E eles deixam as festas muito mais lindas, com as Sim. velas, com os Ah, pratinhos. inclusive, deixa eu mostrar esse pratinho. Porque Foi eu do seu usei no meu aniversário, né? E aí eu falei, eu vou pedir esse pratinho e tal. E eles têm uma linha de papel muito boa, só que essa é uma linha de bambu, de madeira. Sim, sim. Ó que legal. É muito massa, sabe? Ó, talher de madeira. Essa parte da Silver Festas. E agora eles estão vindo muito fortes com a parte toda da gente de confeitaria. Sim, a Silver então, Chef. a Silver Chef, espátula, tapete de silicone, bico. Não, Nossa, eu amo um o monte de tapete. coisa. O tapete, Não, o tapete é muito tem aí bom. aberto. Nossa, eu tenho. É esse aqui, ó. Quando vocês forem na Inclusive eu uso, loja, viu, gente? Ó, tudo vai aqui, estar ó. assim. Tem, eu acho que 2 ou 3 tamanhos, se eu não me engano. Eu uso esses dois aqui, ó. Eu uso esse pequenininho pra fazer escultura de esmalte, de chocolate, essas coisas. Eu gosto bastante desse daqui. E o grandão, também eu estendo ele pra fazer decoração. pra fazer Esse eu coisa de aço bem chocolate. casado direto, porque ele aguenta altas temperaturas, tanto no forno quanto no freezer. Você pode colocar E lá. o que é legal dele, ele é molinho, Sim, né? ele- Ele não ele é é facinho aquele... de lavar. Muito. É maravilhoso, gente. Então a Sério, Silver tá arrasa. arrasando. E as velas, né? A gente só fala da... Não é que a gente só fala, é que a gente É que a ama gente é velas. apaixonado. Nós somos apaixonados pelas velas da Silver, gente. A gente queria fazer Assim. aniversário todo mês, mas Queria, não mas queria enfim. envelhecer. todo Ah, e pra quem trabalha com pasta americana, eles têm... Ah, tem cortador. É muita coisa. Você encontra Silver Chef, Silver Fest nas maiores lojas de Melhores. confeitaria do Brasil. Aqui, ó, tem o site deles, né? Então, Sim, entrem lá pra conhecer o produto deles, gente, porque, ó, é um espetáculo, viu? sim. E é muito bom a gente trabalhar com coisa boa, né? Sim, e a gente aqui pode confiar, tá? A gente só fala do que a gente usa, do que a gente confia, então manda ver na Silver, que a Silver é, ó, excelente. Sim. E Falando em hoje, coisa boa, né, vamos falar da nossa convidada. Pois vocês vão amar. vão mesmo, gente. Hoje a gente vai receber Laís! Oi! Temos aplausos. Seja bem-vinda! Obrigada. Laís, Obrigada pelo não sei se convite. vocês vão conhecer mais como o bolo da Laís, talvez. Amiga, você sabe de uma coisa? Ah. Da onde ela é? Ela é de Pirituba! Eu sei, da Pirituba City. Tem 2 pessoas incríveis lá, né? Não tem muita coisa, mas tem a gente. Eu amo Pirituba. gente. Você não gosta do nosso interior em São Gosto, Paulo? gosto. Pirituba, gente, é o interior dentro de São Paulo. É É. muito bom. Laís, A Bruna é muito bairrista, gente. eu sou Eu amo sou isso. apegada. Ela é apegada com o bairro, gente. Eu acho sensacional. Você também é apegada com o bairro? Eu também sou. Você Tô mora lá lá? até hoje. Sua Moro ateliê lá, lá. você Ela Acontece, mora lá. sabe essa coisa de Pirituba? Que você... É que a eu gente conheço uma é outra uma pessoa grande também que... comunidade. Ah. Bom, se bem que a Karina era de Pirituba e saiu de Ah. lá. Ela traiu o movimento. Foi pro lado Mauricinho. É. É, amiga. Olha. Pirituba, a gente, né, não trai Não o trai, movimento. A isso. gente é de Pirituba. Não. A gente traz a galera pra Pirituba. A minha família mora todo verdade. mundo lá. É, ó. A minha também. Né? Então a gente tem esse apego, né? Tem. Com o lugar, com as pessoas. A gente se sente seguro. Eu me Isso. sinto segura. Na minha Eu rua também. eu conheço todo mundo. Todo Eu mundo é da também. minha família, inclusive. Os senhores Sim. colocam a cadeira na calçada. Isso. Onde você tem isso? Em São Paulo, exatamente. Não existe. Caramba, Bom, a Laís construiu uma coisa muito legal, né? Os doces da Laís, gente. Quem não conhece, bolo da Laís, Eu nunca comi, mas assim, sempre que eu entro no seu Instagram, assim... dá vontade de lamber até. Ah, exatamente. Devo confessar que a gente
falou assim, será que ela vai trazer doce pra gente? Nossa, gente, é sério, eu fiquei um pouco ansiosa. Eu falei, será? Não vamos pedir, Claro. né? Não, longe da Longe gente. da Não. gente pedir, tá? Mas se o Senhor tocar o coração dela... Ela vai trazer. Mas eu Nossa. trouxe. Obrigada, gente. Olá! Porque doce nunca é demais, Nunca. né? Gente, eu amo comer doce de outras pessoas. Não é bolo, mas é doce. Ai, eu amo. Ai, que lindo. Espero que vocês gostem. Ai, gente, dá licença. Nossa, que chique. Posso abrir já? Pode. Nossa, Eu amei a chiqueza. Ô, Laís, quanto tempo você trabalha com Olha que confeitaria? perfeito, gente. Ai, que lindo. Desde 2015. Desde 2015. 2015. Caramba. E você era professora? Isso. Eu era professora, eu sou formada em pedagogia. Ah. Eu dava aula. Eu sempre gostei também. Aula pra criança? Pra- Pequena? É, eu dei aula em educação infantil, Ah. dei fundamental, já fui coordenadora. Eu gostava bastante. Daqui a Assim, pouco quando eu eu abro era isso. bem jovem, né? Bem jovem, eu Você gostava. não tinha filho? Não tinha filho, Porque não. eu falo, Ah. professora que tem filho... Não, é Não. guerreira. A professora do primeiro ano da Lulu tinha 4 filhos. Não, eu pensava assim, meu filho vai ser terrível, porque filho de professora, normalmente, é pra pagar toda a língua do que a gente falava do filho dos outros, né? Mas por incrível que pareça, meu filho é um anjo e graças a Deus. Por isso que Bento. eu só tenho um. É, o Bento. Mas ficou em um só. Só um, é. Falo não, Decisão. porque todo mundo fala que o outro filho é muito diferente, né? Aham. Então eu já tenho um calmo, bonzinho, que nunca me deu trabalho, Cê tá tive vendo? uma gravidez Isso que é plena. conselho. Aí eu penso, vou ter outro, né? Tá tão bom ali. Eu tô nessa também. Mas Será? eu também sinto falta, assim, eu penso, né? Eu tenho um irmão. Aí eu penso, nossa, ele não vai ter nenhum irmão, Mas né? tem um primo? Ele tem uma prima, assim, de primeiro grau, uma prima, bem mais velha. Porque o Lô tem a Lili, que é bem próximo, assim, É. né, de idade. Assim. Mas de outros graus tem um monte de primo, né? Então, E assim, cada um E suas amigos, batalhas, né? né? Cada um É, suas amigos, batalhas. né? Ele que se vire pra procurar amigo, É. gente. Não precisa de irmão. E como você migrou da pedagogia pra confeitaria? Então, eu comecei fazendo eu sempre gostei muito da confeitaria. Sempre gostei de fazer, de testar receita. E as minhas referências era programa de TV, né? Então, assisti Ana Maria, aqueles programas da tarde, né? E a minha família sempre foi de se reunir muito. Então, a gente sempre ficou junto, sempre esse café da tarde, sabe? Ia almoçar na casa da minha avó. E eu sempre fazia receita de alguma coisa que eu vi lá no programa da Ana Maria. Adorava. Note a note. É, mas era pra Não, gente, mas é assim. recente, amiga. Ana Ah, Maria, mas 2014. Não, Ah, 2014 não é era mais note a você. note mais, é verdade. Ela é nova ainda. Não, já tinha internet, já procurava no site da Globo, já entrava lá, eu vou pegar uma receita hoje. Entregou, amiga. Não, mas, Mas você tem nossa idade, não é? tenho 33. Ah, Ah, é. tá É. tudo certo. É, tá ali. É. E aí eu sempre gostei de fazer. E aí eu comecei, só que naquela época, né, os bolos eram aqueles bolos normais, assim, né? Era muito Floresta Negra, bolo de ameixa. Ainda era aqueles bolos mais Mais retangulares. tradicionais Isso. e tal. É, e eu já gostava mais do brigadeiro, da coisa mais Você gosta de do doce, doce. É, Ah. sempre fui dessa turma. Então, eu comecei a fazer o meu próprio bolo, porque minha mãe encomendava lá com uma senhora do bairro e eu falava, tipo, esse bolo não tem nada a ver comigo, né? Não é o que eu quero. Tipo, coberto com chantilly. É, normalmente era Floresta Negra. Quando tinha algum bolo de morango, quase não tinha o morango, né? Era aquele pedacinho e... Não, eu queria um bolo. E eu amo bolo de morango. Aí eu também. Aí eu falei, não, eu vou começar a fazer os meus próprios bolos. Então, no meu aniversário, da minha mãe, do irmão, era sempre eu que fazia o bolo. E aí todo mundo gostava, porque era muito diferente, né? Naquela época, além de ser gostoso, era diferente, porque não tinha. Hoje, qualquer esquina tem uma confeitaria, né? A gente tem como bolo. que era? Diferente como? O que você... Eu já fazia com brigadeiro, com leite condensado mesmo. Já utilizava chocolate nobre, não chocolate em pó. Já usava os confeitos da Calebu. Entendi. Então, já Ah, você fazia... já- É, não era bonito, né? Era gostoso. Eles quase nunca ficavam em pé, tinham muitos defeitos, Ah, mas, mas era aí- mas, gostoso, é. né? Gente, vocês querem um pedaço de torta? Eu quero. Torta no quintal é de calabresa, né, Cá? Torta no Obrigada. quintal. Conhece torta no quintal? Não conheço. Nossa, é uma delícia. Eles são maravilhosos. Não, até agora. Obrigada. Tá quente. Nossa, tá quente. Então você, E a aí- galera já achava diferente o sabor do seu brigadeiro. Isso. Já, eu usava já Kinder, Kit Kat, Você já Nutella. caprichava no Já tinha. ingrediente, tudo É, top. porque eu falei, eu que tô fazendo, né? Então, Aham. não tô pagando, é meu. Vamos Sim. fazer o que eu Vou tenho colocar vontade, tudo que eu tudo que eu quiser.
Então eu já utilizava bastante esses itens, então já chamava muita atenção. Já, e eu já. sempre gostei de presentear as pessoas com um bolo, assim. Eu falava, não, é seu aniversário, aí deixa que eu faço o bolo. Porque eu também achava que era uma maneira de eu fazer. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de vender. Eu amava ser professora, não era assim uma coisa que, eu tava cansada. Não, eu gostava realmente. Então você começou dando bolo pra tudo que é família. amigo. Pra todo mundo eu fazia bolo, não Ai, tinha esse problema. E a galera já contava que o seu bolo ia chegar no... Ia tá lá. já ia estar lá. Só que aí, na festa, quando não era minha, era de uma prima ou de alguém, sempre tinha um convidado que não era nada meu, né? Que eu não conhecia. E aí, esse convidado falava, quem fez esse bolo? Eu falava, minha prima. Aí passava meu telefone e a pessoa, eu quero comprar. Aí eu falava, não, eu não vendo, eu não trabalho com isso. A pessoa, faz só o meu. Eu falava, não sei nem como cobrar, né? Não sabia. Aí eu falava, mas eu era difícil de falar não. Sempre tive dificuldade do não também. Então eu falava, tá bom, eu faço o seu. Aí quando você cobra, eu falava, nada, só vou cobrar o que eu gastar. E fazia, porque eu pensava assim, gente, o bolo não vai chegar inteiro. Porque eu já olhava no Instagram, já olhava na internet e minha vontade era fazer um bolo perfeito, o que eu digo com acabamento apresentável, né? Que no caso não era. E aí eu fazia. Mas eu falava, a pessoa não precisa nem me pagar, né? Porque não sei nem se ele vai chegar inteiro na sua casa, né? Mas todo mundo gostava, porque mesmo que ele não tivesse bonito, ele tava gostoso. Então aí naquela festa tinha alguém que queria também, e aí entrava em contato. E as pessoas começaram a me perguntar, e você faz? E eu falava, não, eu trabalhava o dia inteiro nessa época, eu dava aula o dia todo, e só podia fazer à noite, então só fazia mais no final de semana, não tinha muito tempo pra isso. Mas eu continuei fazendo porque eu gostava. Aí com o tempo, eu mudei de escola, né? Passei no concurso, aí fui trabalhar meio período, eu saía meio-dia. Aí eu tinha da meio-dia em diante. Pô, Tá bastante certo, tempo. né? Que vida de professora nunca é quando acabou meio-dia você vai embora, Você vai né? preparar a aula do dia Você vai seguinte. preparar a aula, tem mil coisas pra fazer. Ali eu já dava aula para ensino fundamental, então já era uma outra logística. Mas mesmo assim eu gostava, então eu fazia. E aí continuei fazendo no período da tarde. E aí a pessoa me falava, como eu vejo os bolos que você faz? Aí eu pensava, não vê, porque eu não faço. Eu Não tenho, tem. tipo, nada. Mas aí eu falei, aí minha amiga falou assim, faz um Instagram. E naquela época não utilizava muito de usar o seu Instagram mesmo pra postar trabalho, né? Ela falou, você tem que criar um nome e fazer um Instagram. Eu falei, que nome eu vou colocar? Não tinha nenhuma pretensão. Aí tá engraçado, mas o meu primeiro nome era Love Cake. Só que ninguém utilizava. Ele só existia lá. Todo mundo falava, eu queria comprar um bolo da Laís. Eu queria o bolo da Laís, eu queria o bolo da Laís. Aí eu pensava, por que eu coloquei esse nome que ninguém nem sabia falar, ninguém utilizava, Exatamente. ele só tava lá no Instagram. Aí um dia Mas eu falei, você alimentava esse Instagram? sim, toda foto, todo bolo tá, que eu você fazia, colocava. eu colocava lá a foto. Porque a pessoa me ligava e falava, como eu posso ver o bolo? Aí eu ficava muito na saia justa, tipo, não tenho onde ver, né? Aí eu falava, eu tenho um Instagram e a página no Facebook. Aí a pessoa você entrava. já tinha orgulho dos seus bolos? Eu já tinha. Eu já gostava deles, já achava eles lindos daquele jeito, A história né? tá lá até hoje? Tá lá até hoje. É que eu tenho bastante publicação, mas tá lá Eu embaixo. adoro ver. Nossa, já vem amiga, procurar mas meu você não celular vai pra eu achar, descer. vai descendo ainda. Amiga, a gente vai pode conversando descer. e eu vou descer. Você vai vai descer, ver que eu vai vou descer. achar. Tá. E aí, Aí você divulgava ficava quando a postando pessoa... lá e Nessa tudo mais. época, o Facebook era mais forte que o Era mais Instagram forte. pra divulgar esse tipo Pra de divulgar, coisa, né? exatamente. A página Eu lembro do nessa época o Facebook Facebook tinha mais era. contato pelo No Instagram, Facebook. ninguém ligava pra mim. Eu recebia, é porque não tinha o direct ainda do Instagram, eu acho. Eu não lembro que época entrou. E as Mas a pessoas gente tavam recebia mig- no Messenger, tavam Messenger, migrando né? ainda, No Facebook. né? Então Então, as o pessoas Facebook- sabiam usar o Porque Facebook. o MSN foi pro Facebook. Então muita gente conversava pelo Facebook. Isso. É, verdade. A minha página do Facebook sempre teve mais visibilidade do que o Instagram. Mas como a gente gosta do que é mais difícil, né? Então eu investi era no Instagram, porque o meu sonho era ter o casinho naquela época. Porque Ter o quê? o K, Ah, tá, porque de ainda era seguidores. 10K, né? Então, assim, eu achava que era o máximo. Então eu investia mais no meu Instagram. Mas ali ainda era só por orgulho próprio dos meus bolos. Não era nada financeiramente, não tinha. Tava dando aula ainda. Tava dando aula. E continuei fazendo meus bolos. Fiz um catálogo no Word mesmo. Ai, massa tal, recheio tal, cobertura tal. Mas assim, sem nenhum conhecimento. E cobrar? Cobrava tudo errado? Tudo errado. Tudo errado. imagina, ela Somava cobrava todos só os ingredientes ingredientes. do Não, mas nessa É, época você já cobrava. já cobrava, mas muito mal.
Daquele jeito? Não, e sem noção, porque a pessoa fala assim, eu queria um bolo Acho que de eu 3 gastei 10, quilos. 30 reais o bolo. E a gente não tem a noção, né? Eu falava assim, eu queria um bolo de 3 quilos. Eu nunca tinha feito um bolo de 3, nunca tinha nem peso, Como tinha nem que eu balança. chego? Como que eu vou saber quando é um bolo de 3 quilos? E Aí você fazia um bolo Você de entregava 6. um de 20 quilos. É, né? E, tipo, Toma. 2015 nem é tão longe assim. É. Só que a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Não, tinha. não Cara, hoje, tinha. se você quiser qualquer coisa, você abre a internet, você descobre. É. Você só tem que fuçar. Só. Só E isso. naquela época eu já era muito assim da internet. Tudo eu ia no YouTube. Se a pessoa me falava, ai, Laís, você faz um bolo tal? Eu falava, faço. Claro, eu sei. Eu fazia a mínima ideia de como fazer. Mas eu ia lá no YouTube na hora e achava. Só que naquela época não tinha tanto vídeo como a gente tem hoje. Era muito vídeo gringo. Principalmente de bolos mais elaborados, né? Sim. Aí, tipo, você vai entender um monte de coisa aqui em outra língua que e você, às né? vezes, Que não é uma palavra comum, você não ingredientes são entende diferentes confeitaria, também. por mais que você tenha algum conhecimento de inglês ali, você não sabe nada. Mas enfim, eu fazia, sempre fiz assim. E fui continuando fazendo os meus bolos na minha casa mesmo, eu fazia. E só eu e. Já era casada? Não. Não. Eu 2015? Não, eu era casada. Era. É, eu acho que eu era casada. Eu não sei nem quando. 8 anos atrás. É. Seu filho tem 5? Meu filho tem 5. Mas eu já casei, já separei, já voltei de novo. Então a minha vida é meio conturbada. Então eu não Tudo bem, tenho. ela tava ali. Mas tava eu ali, acho que eu na era casa dela. casada. É. Tudo certo. Ah, não, em 2015 eu tinha acabado de me separar. Eu me Tá. separei em 2014 Tá, e voltei em 2015. Mas Tá. aí você já tinha casado e separou. É, Tá. já. tá. E eu fazia os bolos então na minha casa. E aí, no final de 2015 ou no início de 2016, eu não lembro, eu fiz um chocotone recheado e desses que corta e sai o recheio. E eu não como chocotone. Eu fiz porque tinha gente na minha casa e, ai, vamos fazer alguma coisa? E tinha um chocotone e tinha recheio. E fiz vou lá fazer na isso. hora e cortei e meu irmão gravou. Sem luz, sem nada, à noite. Imagina. Aquele vídeo bem legal de você antigamente, postou, né? aham. E postei no Facebook de noite. Aí no outro dia, meu vídeo tinha quase 1 milhão de visualizações. Caraca! E eu, assim, coloquei lá, encomendas e meu telefone. Porque na real, eu nunca tinha feito, eu não sabia nem como vender aquilo. Não, eu tinha feito assim, porque eu pensei, se algum amigo quiser, eu vendo, né? Aí no outro dia tinha muita Nem visualização. imaginava que ia viralizar. Não, imaginava. No meu WhatsApp tinha mais de 300 mensagens perguntando o valor. Aí eu pensei, eu preciso criar um valor disso. Eu tava na escola, indo pra escola, tipo, bem cedo. E aí eu cheguei na escola, né? Quando a gente dá aula, a gente fica sem o celular, né? Então o celular guardado. Na hora do intervalo, assim, 9 horas eu entrei, não tinha por onde começar. Porque tinha muita mensagem e Caraca. coisa. E gente que me conhecia, nossa, eu vi seu vídeo e não sei o quê. E eu, meu Deus, né? O Legal. que eu faço agora? Aí eu peguei e dei aula, saí e meu telefone tocando. Aí atendi, um cara ligou e falou, eu queria buscar um agora. Nossa, Eu pensei. Pô, calma. calma Respira. aí. Mas eu sempre fui muito plena de dizer assim, né? Eu não, calma, eu vou. Hoje eu não tenho, mas amanhã tem. Eu pensei, eu vou dar um jeito de vender esse negócio e vai funcionar. Aí eu fui na Chocolândia procurar uma caixa pra eu vender. Você não tinha visto embalagem, você não tinha Não, visto nada. Eu só nada. tinha feito ele lá e pronto. Nem provado eu tinha, porque eu nem gosto, né? Nem gosto de comer, só Eu só... fiz, os outros comeram, não falou que tava bom. E tudo bem. Aí fui na Chocolândia, procurei uma caixa e nada dava certo. Porque eu tinha colocado o brigadeiro por cima. E precisava ser uma coisa que não grudasse, né? Porque eu sempre me preocupei de dar uma boa aparência. Por mais que não tinha todo um... Mas tinha que ter uma boa aparência, relativamente. Aí eu cheguei em casa e falei, não, tem que trocar esse negócio de um jeito que ninguém perceba que eu troquei. Porque como que eu anunciei um vídeo que tava bombando e vai ter outro, né? E aí eu coloquei chocolate em cima, derretido só, porque ele ia ficar duro. E eu achei que na aparência não parecia muito que o outro não tinha. Então deu certo. Aí eu... Ah, ninguém reclamou. Ninguém nunca soube Eu que acho não que a era o galera mesmo queria do mesmo, é vídeo. a hora que O tava recheio fria, né? caindo, né? E tudo mais. E aí fiz desse outro, testei com um saquinho. Aí no outro dia eu já vendi uns 20, assim. Caraca. Todo mundo que pedia e tal. Poder da internet. Isso tava né? bem perto Do Natal, ou ainda? era no começo de novembro. Nossa, sei. Era Já bem começou quando bem começou antes. a surgir os panetones no mercado, eu fiz. E aí meu irmão tinha acabado de sair de um estágio, aí eu falei pra ele, ai, fica respondendo pra mim os WhatsApp, né? Porque como que eu tinha que dar aula. Aí ele ficou Vem um pouquinho. respondendo todas as mensagens.
E eu dava aula e quando eu saía, fazíamos os chocotones. E eu vendi muito chocotone. Muito mesmo. Veio Porque uma eu não boa faço grana. a mínima ideia de quantos, mas eu lembro que na época era muito. Eu moro lá em Pirituba, as pessoas iam de muito longe, iam de outras cidades. E eu pensava, Não, porque gente, Pirituba a galera acha que é um... pensa que sabe é outra onde é. fora É. de São Paulo. A primeira coisa que a Isso. pessoa me fala é, mas vocês não estão em São Paulo? Eu falo, Isso. não, tá Porque em o São nome parece Paulo. cidade de interior. É, né? Já é meio longe do É. centro, né? A gente já tá E mais ela afastado. como ela é perto da estrada, parece que é interior, entendeu? É, exatamente. Às vezes a gente chama de Paristuba também. Ah, Pirituba vocês são City bairristas. também. Ah, é bairrista, gente, olha. E aí eu Se vendi você for muito de Pirituba, chocotone. deixa aqui o seu amor para É. meninas, viu? E aí aí eu vendi muitos chocotones, mas assim, era uma loucura. Eu só fazia, eu não tinha cálculo, eu não tinha nada. Eu fazia, Ai, e naquela senhor. época eu vendia em dinheiro. Então a pessoa chegava lá, me pagava e beleza. E eu não fazia nem ideia de quanto Você não eu tava entregava, ganhando. né, gente? Não Era entregava. retirada. Era retirada. Ah, então tinha você que ir tinha lá. um pouco mais de Controle? paz no coração. Tinha eu- mais. Ah, pelo Eu menos não queria tinha que entregar. entregar. Eu também. Minha filha, eu atravessava a cidade e voltava Eu de queria fazer entregar também. 30 coisas. Não, eu não E entregava. o Henrique é comigo. E é nós dois O lá. Fernando também. Ah, o meu pai sempre foi o meu então, entregador você tá oficial. colocando gasolina nesse carro? Tô, imagina. Claro. Era 15 reais pra entregar. Podia ser aqui do lado, podia ser Lá no- 3 horas de viagem. Não, isso eu não fazia não, amiga. Eu cobrava. No começo, Eu não. entrava no Uber. Aí eu via quanto dava a corrida e cobrava um pouco a mais. Ah, mas não tinha Uber nessa época. Nessa época não Tinha tinha. sim, não, gente, 2016. Não tinha, não. 17 já tinha, 16 Não, É, ainda não tinha. nessa época não Depois tinha, não. sim, aí a gente colocava É? no Uber. Mas antes era uma taxa de entrega, 20 reais. Podia ser na... Mas Ah, aí gente, confeiteira. Todo mundo já Quem fez nunca? isso. Tem gente que tá fazendo até hoje. até o... Mas eu acho que isso cobra um pouco. Eu vou falar um pouco pra Ai, você, pode pra você falar. comer. É, dá uma mordida, que tá uma delícia a torta. A Bruna não tá no WhatsApp não, tá, gente? Não, Ela tá gente, eu procurando já as tô fotos. em 2015. Daqui a pouco Eu vou acho que chegar. esse lance também de não saber cobrar é muito falta de informação, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem muito acesso, né? Tipo, tem aula, tem informação, precificação, a importância... Mas mesmo tendo acesso... Não, tem um monte de gente que cobra errado ainda, mas É. tá cobrando errado porque tá com preguiça de sentar um dia e fazer ali direitinho, É, sabe né? por quê? Quando a gente vai ensinar precificação, gestão, marketing, como vender, não sei o quê... Não sei tem lá, receita? Não tem receita? Não vou. É. Não vou. Acha que o que é bom mesmo é receita. Mas você vai ensinar a ganhar dinheiro, a pessoa não vem. Aí a pessoa fala o quê? Ah, mas a fulana deu sorte. É. Ah, mas é fácil porque É vende fácil. curso. Não, Olha teve aí. patrocínio. Isso. Não, alguém investiu nela. Se a conta Zero. não fecha, gente. Se você Cheguei. não tá trabalhando... Ai, muito- ó. Cheguei, eu cheguei. Era esses bolos aí. Aí acho que você apertou. Peraí, apertou. Ai, que susto, mano. Eu ia sério. Aquele bolo que todo mundo fazia em 2015, né? Nossa, Kit Kat, Kinder ah, Bueno. Eu Sim, era amava uma esses também. bolos, porque Porque ele não segura- precisava de peito. E aí você segura com a fita. Segura com a Isso. fita e segura com Olha, eu vou chocolate. admitir que Mas até você- hoje são os meus bolos Mas preferidos. você Porque eu acredita? entrego muito longe. Então eu sempre pensei, o Você- Kit Kat ele nunca vai dar chegar? problema. Nunca. Mas acredita que quando eu recebi um feedback negativo, quando eu tava meio assim, e eu desisti da confeitaria. A mulher falou que meu bolo era muito gostoso, mas era feio. E era um bolo de Kinder Bueno. Eu Nossa, falei, cara, mas por que você esse tá falando bolo que o de bolo de Kinder Kinder Bueno era era mó feio? Não sucesso. tem como, né? Não É tem só como. colado em volta. E era bonito. Analisando hoje, eu falo, gente, você tá. Eu não sei o que você tava querendo de bolo de mim, não, minha filha. Você entrou ali no meu caminho pra falar merda. Olha, mó bonito Ó, já. aqui, ó. Aí os naked. Igualzinho não. os meus. Olha, eu, gente, eu acho não. que toda confeiteira tem um bolo assim. Um bolo de Kit Kat, Kinder Bueno e um naked cake meio capengo. Não, e eu era super doida. Se a pessoa me falava assim, faz um de 3 andares, eu fazia. Ah, eu faço, né? Não tem problema. Não tem problema, eu dou um jeito. Eu vou. Aí, ó. Eu não sei quanto tempo ele vai Ah, ficar na legal, sua legal. casa, mas de pé, mas Muito eu massa. entrego, Aí, né? ó, o bolo da Laís. E no, assim, lógico, hoje em dia ainda mais, a gente quer um bolo bonito. Aqui Porque é 2014. hoje a então, mesa tem um 2014 bolo já, decorado. né? Mas no final, o sabor manda muito. Sim. Porque assim, um bolo bonito que é ruim, não vai. Agora, um bolo feio que é bom, você ainda dá uma insistida. É. A pessoa vai treinar, é possível. É. Mas sabe o que você fazia naquela época, que você faz até hoje e que eu vejo que deu muito certo, que a galera não escuta a gente também? Postar. Postar? Gente, É.
Ela que não é assim, postei uma foto hoje, daqui 2 semanas postou. Não. É assim, ó. É uma 22 de dezembro, uma 23, uma 27. É assim, às vezes, né? Desde E que óbvio eu que você comecei tinha a outro. fazer... Não, em É. 2014 não tinha esse negócio de postar todo Não. dia. E ela já postava. postava. Exatamente. E ela já postava. 2014 você postava uma foto aqui, depois de 2 meses você apareceu Antes de novo. Aí você É. vai dizer, vamos entender por que ela foi tão bombada assim. Cara, ela tá mostrando o trabalho dela o tempo inteiro aqui. A galera tá vendo, tá acompanhando. Olha que massa. Não é? Quase 10 É, exatamente. anos. É muito né? fácil Todo hoje dia. a pessoa entrar no É. seu Instagram e falar, ela é Ai, bombada. olha, a bolo Não. da Laís é bombada. Desce, eu gosto de descer história por isso, que eu gosto de ver. E aí, Não, muito massa. voltando lá de finalizar o Chocotone, Aí seu irmão quando tava chegou lá, no fim, respondendo. eu peguei, paguei todo mundo que me ajudou, porque aí quem eu conhecia, eu falava, tá precisando de emprego? Ah, mas não era família, porque família a gente não paga. família, Você todo pagou? mundo eu paguei. Você pagava o Maravilhosa. Fernando que te ajudava? Nem Eu minha também, o mãe. Henrique. Ah, não, não, meu pagava marido as não, caixas mas- de ovo de Não pasta. pagava ninguém. Não, meu irmão, tudo. Depois a gente conversa. Não, ela já deu muito mais lucro agora. Já era pra você. Exato. É. E aí, Você quando eu tá me peguei, devendo agora. eu tinha uma caixinha com dinheiro, aí eu fui contar o dinheiro, porque era bastante dinheiro, né? Pra uma professora que era professora. E Não você é? já pagou a galera. Já tinha aí você pagado falou, tudo, vamos ver tinha se eu feito vou pra tudo. Disney Aí eu esse peguei ano. o dinheiro e tinha, assim, mais do que 1 ano de salário que eu trabalhava como professora. Com chocotone? Com chocotone. Primeira Primeira vez. Natal. Assim. Aqui? Aí eu falei Olha, assim, gente, nossa. Primeiro Natal. Aí gente. foi ali Olha, que eu pensei, cara. isso Com pode vídeo, me dar tá dinheiro. Nada, E gente. com o vídeo que viralizou. É, mas eu continuei E sem fazendo fazer vídeo. conta direito ainda. Porque ali eu achei, eu falei assim, não, Imagina se tivesse vídeo. feito Imagina se tivesse feito a conta direito. Mas talvez também não tinha vendido tanto, porque era muito barato É, também, né? Então, Você lembra quanto você cobrou? eu acho que era R$60. Um de Em meio do- quilo. Em 2015? Era de 1 quilo, todo recheado, e era de Kinder, com Não, Nutella 2015, e tal. Não, amiga. É. Não, tudo bem. Assim, o lucro dela deve ter sido baixo, mas como Baixo, ela vendeu é. muito. Sim, sim. É, exatamente. Aí você eu falou, vendia cara, aí muito. tem um potencial. Aí eu pensei, nossa, dá pra ganhar dinheiro, né? Aham. Acho que a parte de ser boa professora e mudar o mundo eu já não tô querendo muito. Eu já mudei, Porque- a partir daqui deixa pra outra galera. Você já tava dando aula pra adolescente? Eu dava aula, eu dava Que aula é com o pior? 4º ano. Adolescente quarto ano. ou criança, né? Mais de boinha. Eu sempre gostei de criança, né? E criança pequenininha é um amorzinho, É, né? ai, Eu amava fofo dar aula pra 3 demais. anos, 4 anos. Aquela fase da criança tá... Que eles Nem tão é muito brincando, bebê, Eles né? tão Nunca dei falando, aula muito falam umas bebê. coisas engraçadas. É, sim. E eles amam professora, né? É Sim. difícil a criança que não gosta. Tem um ou outro que vai te dar um trabalho por disciplina, mas aí não é culpa da criança, né? É mais a estrutura toda. Eu sempre trabalhei em periferia, sempre gostei. Quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. Eu achava assim, que a educação poderia mudar o mundo. Ainda acho, né? Que se a gente cuidasse dos pequenininhos, quando eles fossem adultos, eles seriam boas pessoas, né? Era a Mas eu minha acho O lógica problema é que dali. não depende só Da de uma professora. professora Não, que tá ali na depende. sala, Porque depende até de um mesmo na ecossistema onde inteiro, você né? tá, é só você, às vezes, que quer mudar. Porque também eu era jovem, né? Tinha acabado de me formar, fiz faculdade, fiz prova pra entrar no concurso. Então, eu queria mudar a vida ali daquelas pessoas, mas tem gente que tá ali 20 anos fazendo a mesma coisa, cansado, né? com salário super baixo, com Sendo sem xingada em condição. sala de aula, né? É, exatamente, é muito vida da difícil. professora não é muito fácil. É, e não. vários problemas quando vem de casa, você fica de mãos atadas. Tá, né? Você é. vai até onde você E consegue. tem pai que, em vez de ajudar, só piora as coisas. Só piora, né? é. E normalmente são famílias muito desestruturadas ali, né? E é muito Porque difícil. A mãe tem que, tipo, periferia, a mãe tem que É. trabalhar, e aí o irmão cuida do Inclusive, irmão. eu trabalhava num SEI lá em Pirituba. E aí, nessa época, um pouco antes até, quando eu trabalhava o dia inteiro ainda, a gente fazia bolo lá na escola pra vender e eu que fazia os bolos. Então, que as Pra meninas arrecadar lá da dinheiro? escola já gostavam. É. Então, toda sexta-feira eu passava o dia fazendo bolo e a gente vendia, colocava em marmitinhas, punha só cobertura por cima e vendia pra arrecadar dinheiro, pra fazer festa pra escola, legal. pra comprar suplementos que Massa. faltavam pra ajudar. Então, eu sempre tive com a história do bolo, eu sempre tava ali fazendo de alguma forma. Aham. E aí, eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. Mas eu pensei, foi Natal, né? Natal vai demorar 1 ano de novo. Aham. E agora? Ela não conhecia a Páscoa ainda. Não conhecia É. a Páscoa ainda. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar as coisas aqui. E professora, né?
Naquela época eu tinha um mês inteiro de férias. Porque lá na prefeitura a gente tinha férias mais ou menos pro dia 20 de dezembro e só voltava em fevereiro. Bastante. Então era bastante tempo. Então eu falei, não, agora esse tempo que eu tô de férias, eu vou investir no meu trabalho. Aí com esse dinheiro eu comprei geladeira, forno, mesa, ar-condicionado. Porque eu não tinha nada, eu tinha uma casa normal. E eu morava sozinha. Então eu falei, agora a minha casa vai ser só quarto. E eu sempre morei de frente com a casa da minha mãe e do lado da casa da minha avó. É, ao contrário, de frente da casa da minha avó e do lado da casa da minha mãe. Então era só atravessar a rua. Então eu não tinha cozinha na minha casa. Porque eu não comia na minha casa, só dormia na minha casa. E com o tempo já só tinha cama, porque vai pegando tudo, né? Não, já era. A gente vai. Tudo. Acabou. Acho que até por isso que eu continuo trabalhando no mesmo lugar. Porque aí quando eu decidi mudar, tava tudo tão direitinho pra fazer os meus bolos que eu achei que era melhor eu sair do que. Onde era a sua casa, hoje é o seu É meu ateliê. ateliê. Isso, eu não moro mais lá, mas lá continuou meu ateliê. Então eu Você consegui transformou a casa inteira. a casa em inteira ateliê. com o dinheiro dos panetones. Eu pensei, porque aí agora. Você já virou sua chave e você falou, é isso. É, mas eu não larguei meu trabalho, porque a minha mãe, o meu pai, eles entendi. achavam que era loucura. Exato, você mas estudou, passou em concurso, vai ter estabilidade não, pro resto a minha da mãe sua era vida. estabilidade. A minha mãe é do tipo de pessoa que ela falava, não, você vai casar e ter um filho, você vai querer tempo pro seu filho. E você vai trabalhar só até a hora do almoço e depois você vai poder curtir o seu Olha filho, aí. né? Era uma vida perfeita. Aham. Você não trabalha de final de semana, você não trabalha de feriados, né? Então, e eu falava, não, Mas mãe. você tem um limite também, você vai ganhar É. aquilo pro resto da sua vida. e É, pronto, eu falava, acabou. não, eu gostei do dinheiro. Naquela hora eu gostei do É, dinheiro, né? Eu não claro. ligava muito pra ele, mas ali eu achei que era. Você fala, mãe, eu nem tenho filho. Nem Tá tudo tenho, bem, tá tudo olha isso bem. aqui, meu, vou montar meu pé de meia. É, e aí comecei a continuar postando mais os bolos e aí fazer mais vídeos, porque eu percebi que o vídeo, ele tinha uma visualização maior e alcançava mais pessoas. Sim. Então comecei a fazer mais vídeos pra postar e postar os meus bolos e eu nunca fiquei sem trabalho. Sempre tive bastante trabalho. Aí desde essa época meu irmão já ficou trabalhando comigo. Ele ainda trabalha. Ele ainda trabalha comigo. Chegou uma época aqui que eu vi no seu Instagram que você deu uma mudada e começou a trabalhar bastante com pasta americana. É a pior fase Mas você dos trabalhava até um bolos. tempo atrás com até a pasta, né? pandemia. Até a pandemia você fazia pasta. Até a pandemia. Você Caraca. pegava menos encomenda, né? Porque o É. pasta americana Não, coisa pasta que americana dá é mais manual, dá atenção. muito trabalho. Muito trabalho, Né? Mas, ainda ainda- porque que tem que fazer um É. por um. Aí eu tô vendo aqui, um monte de pasta Não, americana. aí você foi atrás de algum curso, alguma Não, coisa ou eu não? não tinha tempo. É Eu porque dava ela já aula, começou saí- a dar aula com a agenda É. lotada. Eu só fazia bolo e não tinha noção nenhuma, eu só fazia. Eu não tinha. Eu fiz alguns cursos na Chocolândia. Lembra que tinha aqueles cursos? sim, Era sim. bem baratinho. E Sim. você ia Ai, lá e 10 era reais. tipo 1 hora do dia, 2. Não era um curso assim. Não era um Então era nos dias que eu cara. tinha alguma folga, algum dia que dava, eu ia lá e fazia um cursinho assim, básico. Mas ainda assim, não era cursos do que eu queria fazer. Porque era muito curso com chocolate fracionado, muita cobertura, muita aquelas trufas. Não, e Eu você fiz já começou a curso. trabalhar com um produto. Isso, e não Bom, tinha muito bom curso desde o assim, começo. né? Não era tão comum. Aham. Aí nessa época eu até pensei em fazer mais curso, em dedicar, mas eu também precisava, porque se eu largasse o meu trabalho de professora, eu ia precisar ter um financeiro ali, né? Porque eu não tinha Exatamente. ninguém pra me bancar, eu precisava do dinheiro também. Ah. Então eu falei, não, a partir de hoje eu não vou usar mais nenhum real do meu salário. Eu vou usar só o dinheiro que for dos bolos. Eu pensei, porque aí se eu conseguir sobreviver, o dinheiro prova que eu posso largar meu trabalho, Aham. né? Foi Exatamente. inteligente. E aí comecei só com meus bolos e dava certo. Conseguia me sustentar só com meus bolos. Fiz a Páscoa, aí deu super certo. Mas aquelas também, não sabia fazer casquinha. Comprei todas prontas. Não sabia dar ponto em chocolate, nada. Eu sabia fazer recheio. Eu era boa de super recheio. válido Gente, comprar mas casca pronta. às se não vezes dá você pra fazer. colocando o seu tempo vale mais você Até comprar. hoje, eu também acho. Você Que consegue dependendo fazer da muita quanto que você vai coisa, vender, exatamente. não vale a pena. E aí eu fiz Páscoa, fui juntando um dinheiro, mas eu ainda dava aula, porque eu ainda tinha um apego, assim, com a aula, sabe? Era muito difícil. E eu pensava assim, eu não queria Mas largar. aí você já tinha visto que você poderia largar. Você só É, não largava já. porque você amava o que você fazia. Ali eu já não dava tanto atenção à aula, eu dava mais atenção aos bolos. Então a aula eu era só das 7 ao meio-dia.
Porque quando eu comecei a dar aula, eu era aula de toda hora do dia, né? Então eu fazia coisas fora de hora e tudo Tava mais. pensando em outras É, coisas. e ali eu já não conseguia mais. Eu só conseguia dar aula das 7 ao meio-dia e ir embora já pensando que eu tinha que entregar um bolo, que eu tinha que fazer uma coisa e aquela correria da vida. E você gostava. Eu gostava. Eu gostava das duas coisas. Aham. Sempre gostei das duas Não é coisas. nem, tipo, eu odeio meu emprego, não É. tenho aqui uma alternativa. Eu Não gosto, era. né? Eu gostava bastante. Eu sempre fui boa professora, então meus alunos gostavam de mim. E aí eu tinha um apego também com eles. E eu Sim, pensava, eu né? vou largar Envolve o meio amor, do né? ano, né? Eles estão no meio do ano e tudo mais. E eles já eram grandinhos, quarto ano, eles já sabiam que eu vendia bolo. E aí eu falava pra eles, eu acho que eu não vou mais dar aula. E eles, não, pro, não deixa a gente. Aí eu falava, ai, meu Deus, não. Imagina um monte de criança olhando pra você, não, Não, no meu paçoca. último dia eles fizeram um monte de cartaz e que tudo. bonitinho. São uns amores. E aí, mas aí eu falei, não, vou continuar com os dois. Aí uma vez eu fiz uma parceria, porque naquela época eu fazia qualquer coisa. Eu pensava, né, se eu for viver disso, eu tenho que aprender a fazer de alguma forma. Então vai ser inteligente. como? Vai ser na prática. E aí uma blogueira me procurou e falou, você faz uma parceria? Eu pensei, eu sei nem como funciona isso, né? Falei, mas tá bom, eu faço. Era um bolo de 3 andares de pasta americana. Eu nunca tinha feito pasta americana na minha vida. Aí eu falei, tá bom. E Eu não tinha faço, nenhum né? trabalho de pasta, nossa. Nada. E ela É um É, branco com umas Eu florzinhas lembro que eu cheguei, vermelhas. é um branco com umas florzinhas rosa. Eu passei por Você ele. viu ele, né? Aham. Aí ela falou, você faz? Daí eu falei, E ela olha... era bombada, famosa, enfim. Não, ela devia ter uns 50 mil, eu acho, na época. bom. Era Muito bom. Mas não era assim um montão, tipo 1 milhão, né? Era uns 50 Não, mil. mas eu Nossa. acho que na época não tinha É. 50 mil. Era. Era um Naquela chá de época é bebê. muito, né? Aí eu pensei, ela deve ser doida, né? Porque ela nunca viu um bolo meu de pasta americana como ela De quer. 3 Porque eu fui numa andares, né? reunião, aí quando eu cheguei lá, eu já falei, eu aceito, né? Mas eu pensei que ela queria um bolo do que eu fazia, Óbvio. né? Que era o que eu postava. Aí quando ela passou, assim, as coisas, eu ficava olhando e eu pensando, como eu vou fazer isso? Aí eu pensei, não deve você ser muito aceitou. difícil, né? Só Não jogar um deve, negócio branco lá em imagina. cima do Não bolo. deve ser difícil fazer um bolo de 3 andares Não de pasta deve, americana. não. Mas aí eu falei assim, pode ser 2 andares falso e um verdadeiro? Pensei, porque aí, né, eu já tenho... Dá pra dar uma... já vou estar um pouco melhor, né, no E aí, que eu vou ter que ela fazer. aceitou? Aí ela aceitou. Aí eu falei, tá bom. O Aí de baixo era verdadeiro? eu acho que o do meio era verdadeiro. O de baixo era de mentira, o do meio era verdadeiro e o outro de cima de mentira também. Aí eu cheguei em casa, falei, tem que comprar esse negócio, né? Já vem de pronto, vou lá fazer. Gente, era horrível de fazer. E a parceria foi o quê? Você dava o bolo e ela ia, Ia divulgar. Mas olha como é, né? Naquela época eu não pensava em nada. Porque hoje eu ia pensar, pra que eu vou divulgar um trabalho que eu nem vendo? Exatamente, não é nem Né? meu Não forte. fazia nem sentido. Mas... Meu Mas Deus. você começou a vender. eu comecei a vender. E aí eu pensava assim, eu achava o máximo quem fazia pasta americana. Achava linda aqueles porque bolos, tava em né? alta essa Mas época. nessa época tava muito em alta. a pasta americana. Então eu achava também assim, a fazia, minha eu achava oportunidade, sensacional. né? Aí fiz lá o bolo, com muita dificuldade. Ele ficou cheio de marcas, porque eu não entendia nada. Os meus bolos eram super molhados, super fofinhos e tal. E aí coloquei lá, ele deu certo. Não ficou o bolo mais lindo do mundo, mas também não ficou o pior. Mas ela reclamou, gostou? Não, ela gostou. Ela postou. A Logeu fez- postou, fez stories, então. amou e tudo. Eu fiz também, acho que uns docinhos, se eu não me engano, de cupcake, uns doces. Deu tudo certo. E deu tudo certo. E aí, nesse dia, eu conheci uma decoradora, que foi a que fez parceria pra fazer a decoração da festa dela. E aí, ela pegou e me mandou uma mensagem depois, se eu não queria fazer um doce pra uma festa que ela ia fazer. Aí eu fiz a primeira festa e aí foi indo. Fui Aí você fazendo foi assim. evoluindo. Só que eu tinha muita dificuldade de fazer bolo de pasta americana. Eu ficava, às vezes, a noite inteirinha. Eu cobria 5, 6, 7 vezes. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio. Aí comecei a procurar no Google. Mas voltando, no dia da parceria, foi muito estressante nesse dia. Foi assim, eu fiquei muito tensa. Ela me convidou pra ir na festa, eu fui no lugar e eu não sabia o que eu achei que o bolo não ia ficar de pé lá o tempo todo. Você Sabe tava aquela na festa? tensão? Eu fui. E eu assim, pensando, esse negócio vai desabar a qualquer momento, Deus sabe? do céu. Aí você pensou, será que é melhor eu ir embora, caso desabe? Eu logo fui É. embora. Eu Não, logo foi fui entregar embora. só. Fiquei lá um pouco e fui embora. Aí, no outro dia, eu pedi demissão. Aí eu não fui nem na escola, eu fui direto lá onde exonerava, porque eu pensei, se eu for, vão me convencer a não exonerar o meu cargo. Se eu ir lá e assinar o papel,
tá assinado, aí não Aham. adianta falar nada. Fui direto lá, exonerei, falei, mãe, eu exonerei minha mãe. Nossa. Você é louca, Laís, o que você tá pensando? Eu falei, não, mãe, vai ter que dar certo. Falei, se eu precisar bater de porta em porta vendendo um bolo, eu vou vender o meu bolo, porque Aham. agora esse negócio vai ter que ser Aham. pra valer. E aí foi onde eu comecei a fazer realmente pra vender. Aham. E aí foi onde eu conheci também essa decoradora e comecei a fazer pasta americana. Se fosse hoje, eu nunca teria feito. Assim, é uma parte muito boa, porque eu fiquei bastante tempo fazendo. Eu tenho clientes até hoje. Eu vendia muito, mesmo com a pasta. Mas o problema da pasta é que ela é cada vez mais perfeita. Uhum. E você quer chegar no perfeito, né? Uhum. E você exige de você aquilo de ficar cada vez mais incrível, cada vez mais bonito. É complicado Você a quer pasta. estar ali. E aí eu falei, não, então agora vamos fazer isso. E aí eu sempre quis parar durante um tempo. Eu pensava em desistir e voltar para os meus bolos, que era o que eu gostava de fazer e tudo. Ah, nessa época da pasta, você meio que ficou fazendo pasta. Eu fiquei pasta muito tempo, ó, desde 2016 até a pandemia. E Então eu fazia bastante coisa de pasta, festa infantil, era 90% dos meus monte. pedidos, um porque é monte. tudo personalizado, né? Tudo personalizado e fazer. Caraca. Só que eu era ruim de pasta americana. Só que o meu irmão era muito bom. Ah, seu irmão Ai, trabalha o na seu mão da irmão massa. é mão da massa? o Eu meu achei que irmão ele era, tipo, Não, eu achei- eu também administrativo. ele achei. começou aí, mas no dia da pasta, eu percebi que ele tinha Ah, ele muito mais adorou. talento que eu. Ele era muito incrível. que Até legal. hoje eu falo pra ele, você tem que ensinar, porque você é muito bom. Porque ele faz, assim, todos os bolos bonitos que tiver no meu perfil foi o meu irmão. Tem o meu nome, mas é ele que faz. Toda a parte artística, a modelagem, eu sempre fui muito ruim. Eu sou boa do molde, sabe? Enfiar o negocinho lá dentro e tirar. Então, todas as folhinhas, tudo que era pra enfeitar, eu fazia. E meu irmão fazia todas as modelagens. É, o duro é modelagem, né? Porque a pessoa fala, eu quero o meu marido, meu filho, o cachorro. Aham, E exato. meu irmão ia lá com a foto e eu falava, Luiz, Meu só Deus você. do céu. Então, por causa do meu irmão, também eu acho que eu fiquei mais tempo, porque ele era muito bom nas É, acho que se modelagens. não fosse E ele, aí, talvez você cortou não teria... a modelagem que ele faz agora? Agora, ele faz mais a parte administrativa. Ah, Mas ele ainda faz tirou. um pouco. A gente ainda faz um único modelo, que são com umas bexiguinhas de pasta americana. Ah, sei, eu vi. Ah, E que aí legal. é a função do meu irmão, ele adora fazer aquelas bichas. Quando eu vou fazer, ele fala, você não vai ter coragem de entregar isso. Eu falo, ninguém vai reparar que tem uma no meio. Aí ele fala, não, mas tá Não, muito não péssima. vai. Porque ele é muito detalhista e tal. E quem Ah, faz ele pra mim fala que a também, sua quem- bexiga ficou ruim. ficou horrível, é. É, quem trabalha com pasta americana, eles têm um olhar assim. É porque às vezes tá naquela correria, eu falo, deixa eu fazer uma pra te ajudar. Porque ele é muito demorado, assim, aquele negócio. É porque ele quer perfeito? Perfeito. Eu falo, é só uma bexiga que vai 50 no bolo, né? Não dá. Inclusive, eu acho a pasta americana muito difícil de precificar por conta disso, né? Porque você leva muito tempo na elaboração. Sim. É. E aí eu fiquei durante É, mas todo é uma o tempo. questão assim, de se você tiver um nome muito bom e for muito bom, a pasta americana você pode cobrar Pode o céu, cobrar, é o limite. sim. Né? Então, assim, é um negócio que... Mas eu não cobrava assim. não cobrava. Então- Mas você também tem que ter nome junto, né? Eu acho que... É mais difícil pra quando você... E também porque eu achava que pra vender um valor mais alto, eu precisava estar perfeito, sabe? E ali eu tava começando, então eu fazia. Mas aí eu fiquei nessa de fazer pasta americana, de festa infantil, só que eu falei, não, eu vou ter que uma hora parar. Só que era muito difícil parar, porque festa infantil a gente vende muito antes, né? Então a pessoa, o filho nasceu, ela já tá Você tinha pensando na vários festa de um ano. contratos, né? Eu tinha várias festas sempre. Sempre eu não tendo sei, eu seria festa. cliente que encomendar um mês antes. Ah, mas agora eu acho que os clientes estão mais, assim, de última É que hora. hoje a galera Naquela tá mais época, imediatista, né? Antes a bom, galera precisava se planejar, porque não, não era sempre fácil. tinha um ou outro que vinha da última hora. Ai, dá pra fazer pra amanhã? E a gente falava, não dá, né? Não é assim. Mas eu já tinha... Porque também eu começava assim, fazia o chá de bebê. Aí quando ela ia fazer O aniversário de uma... Não, eu tinha um mêsversário. Ah, mêsversário. Então era clientes fixa, que você faz Isso. todo Mas mêsversário. elas eram fixas porque o seu produto era bom. Sim. E aí queriam já. Então eu já tinha minhas clientes fixas. Então minha agenda tava sempre com cliente. Mas as suas Páscoas foram tão boas quanto aquela do primeiro Chocotone, que foi no Natal? Você Não. sentiu algum impacto de Páscoa, igual você teve do Chocotone? Só agora, depois que Agora eu troquei. sim. Porque aí na época da Páscoa Você americana ganhou eu também não dinheiro. podia investir muito na Páscoa.
Por conta que a Da gente pasta tava americana. sempre muito cheio de pedido. E pasta americana, gente, eu já fiquei assim, uma noite inteira, 2, 3, tipo, 4 dias sem dormir pra entregar o bolo X num lugar tal, numa festa tal. Então, era aquela rotina insana, que eu falo, não, hoje eu não recomendo, porque porque você vai achando que tá tudo bem, sabe? Eu achava que tava tudo bem, era o meu trabalho. Eu pensava assim, eu podia estar doente, eu podia estar, sei lá, num momento difícil, eu só tô trabalhando, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não era infeliz fazendo, sabe? Mesmo com a loucura, as pessoas falavam assim, você não vive. Eu pensava, lógico que eu vivo. Nossa, vivo Eu amo daqui, fazer meus maravilhoso. bolos. Eu acho tão lindo quando tá tudo prontinho e tal, né? Aliás, ela está pegando encomenda de Páscoa, De Páscoa, né, gente? já Olha estamos só. na Páscoa. e tal. Já. E hoje Pessoal em de dia São Paulo. a sua Páscoa Mostra aí. é realmente muito movimentada. Sim, é a melhor época do ano. É a a melhor Páscoa. época do ano, É. né? Porque normalmente Derruba meus Não, ovos, pra né? maioria Pra das maioria. pessoas. Hoje é melhor do que o Natal. Quando eu comecei o Natal, pra mim era melhor por causa dos chocotones. Mas também eu acho que hoje tem mais gente fazendo, né? Então, então. naquela época do boom, assim, do chocotone, não tinha muito. Mas hoje a Ai, Páscoa massa. é muito bom. Gente, olha esses ovinhos. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, bom, tudo que eu tinha que cancelar, porque não tinha mais festa grande. É. E Ali não tinha. Aí eu pensei, e agora, né? O que a gente vai fazer da vida? Aham. Aí eu devolvi o dinheiro de todo mundo que tava agendado. Ai, senhor. Algumas falam, ai, deixa pra depois, né? Porque no começo a gente não sabia se ia durar um mês, meio e tal. Só que ali foi bem na época da Páscoa também, né? A gente Tinha já uma Páscoa, tinha Páscoa no foi meio. março, a pandemia começou e começo de abril já tinha Páscoa. E todo mundo desesperou. Todo falou, mundo "E esperou. agora?" Eu trabalhava com 5 pessoas. Aí eu falei assim, olha, a gente tentou. Eu falei, gente, eu sei que é uma pandemia, mas eu preciso trabalhar. E eu não sei até quando eu vou ter dinheiro pra pagar o salário de vocês. Se ninguém mais comprar, a gente tinha cancelado tudo que tinha na agenda. Aquela primeira semana, todos os nossos eventos estavam Não, e cancelados. ninguém sabia o que ia acontecer. Ia acontecer. Exatamente. Quantos Eu pensei, meses? era um mês. Falaram um 3 mês, meses, né? tranquilo. Uns 3 meses. Não, começou com 15 dias, É, depois um mês. pensei, depois... um mês, a gente segura tranquilo, mas e depois? Aí eu falei, não, então a gente vai se dedicar à Páscoa. De hoje em diante a gente não vai pegar nenhum pedido que não for Páscoa, porque também vai que depois não aconteça. Sim. E mais um problema pra você ter que voltar atrás. E aí eu falei, não, vamos focar na Páscoa. E aí a gente focou na Páscoa, e a Páscoa foi muito boa. Foi assim, o meu melhor venda de Páscoa foi aquela da pandemia. Você lembra Porque- quantos ovos, tipo, algum Ah, eu vendi número mais de 1.000 garrafas? ovos naquela época, assim. É muita E coisa. foi bem legal, porque era um sufoco. E ainda tinha a questão de que, assim, eu tava vendendo e não sabia nem se ia poder entregar. Porque bem no começo da pandemia tinha aquele negócio que não sabia se ia fechar umas ruas, começaram a fechar. Não podia sair de casa, só ia poder coisa essencial e tudo mais. Mas eu pensei, não, a gente vai vender. Se precisar, o dinheiro tá lá guardado, a gente vai devolvendo, mas vamos... Mas tá lá tudo certo. Mas tá tudo certo. E aí deu muito certo, a Páscoa foi muito boa, mas aí acabou a Páscoa e a pandemia ainda existia, né? E eu falei, e agora? Falei, não, a gente tem que investir em alguma coisa que as pessoas ainda vão comprar. E aí surgiu os kit festa, festa na caixa. E Nossa, eu sou do tipo isso que eu vou foi- lá e vamos E fazer, a galera né? comeu muito na pandemia. Na né? pandemia. Porque a gente tinha que fazer, Foi. né? Ué, Nossa. vai fazer o quê? E aí, naquele ano, eu Você não aumentei parou muito de meu trabalhar? lucro. Não parei de trabalhar nenhum dia da pandemia. Eu continuei trabalhando normalmente. Todo mundo trabalha comigo, também aceitou ir trabalhar. Todo mundo trabalhou. A gente, engraçado, ninguém da minha equipe nunca pegou Covid, que a gente saiba, que tenha tido algum sintoma, a não ser que foi sintomático. A gente conseguiu trabalhar a pandemia normalmente. A gente tomava muito cuidado. Até porque as pessoas que trabalhavam comigo naquela época moravam próximo. Também Então são é lá do bairro. mais fácil de chegar, né? Não tinha que pegar um ônibus lotado. Isso, não tinha que metrô. pegar ônibus, as pessoas iam de carro, então já chegava, não era uma locomoção muito longa, né? Então deu certo. E aí foi uma Páscoa muito boa também. Ai, que bom. E pós-Páscoa também, porque aí começou com esses kits. E era engraçado que antigamente a gente trabalhava a semana inteira pra entregar festa sexta, sábado e domingo. E de repente a gente tinha pedido todos os dias, de segunda a segunda. Porque como você não ia mais chamar ninguém, era o dia que caía seu aniversário. Então, se era segunda, você queria um Era bolo pra segunda. segunda. Se você era terça, era terça. Então eu tinha pedido todos os dias. E eu não trabalho de segunda. Eu comecei a trabalhar de segunda naquela época, porque eu pensava, Pra atender, agora né? eu preciso do dinheiro, porque eu não sei o que vai dar, né? É, preciso Na pegar vida. qualquer pedido que venha, né? É.
E ali eu percebi realmente que não fazia mais sentido voltar para as festas. Então ali eu falei... Ah, que você falou, aqui tem um Pasta negócio americana. muito legal que eu posso fazer e eu não preciso Porque aí eu fazer voltei a pasta. ter vida, eu trabalhava até às 6 horas eu tinha acabado o meu trabalho, Nossa, todo mundo podia ir embora feliz pra sua casa, a gente tinha uma vida de volta. E o que antigamente não, a gente ficava até E 10, com o faturamento, melhor do que o de pasta americana. porque você vende mais, né? Exatamente, porque aí Porque eu não é só vender mais caro, é vender em quantidade é também. vender em quantidade também, exatamente. Ô, Laís, e É ótimo. qual pra essa Páscoa, o que você tá esperando? A melhor Páscoa de A todas? melhor Páscoa, a gente sempre espera A a gente melhor. sempre- Qual é espera, a né? meta de quantidade de ovos que você quer pra essa A Páscoa? minha meta é sempre 1000. Aí se Aí o for que vier pra mais, tá tudo mas certo. você- dobra a meta. Não é que 1000 você não aceita mais. Não. Você vai até vendendo? quanto eu conseguir vender. Falando Esse em é o Páscoa, né, limite. amiga? Sim, gente. A gente vai passar um vídeo pra vocês da Suformas, porque a gente tem as caixas da Suformas que são, assim, lindas, maravilhosas, com ótimo custo-benefício também. Então, se você ainda não se adiantou, corre, tá? Que a Páscoa tá aí na porta. E vai lá comprar suas caixas na Suformas. A gente vai passar um vídeo pra vocês conhecerem melhor a linha linda de Páscoa da Suformas. Olá pessoal, a gente fez uma linha muito legal para Páscoa 2023 e viemos aqui te explicar as novidades. Vai ser coisa rápida. Criamos a linha mais custo-benefício do mercado, sem abrir mão do padrão Suformas de produtos. São 3 tamanhos, várias cores e uma certeza: a de impressionar pessoas e criar boas experiências. A nossa linha Simples Bem Feito veio com tudo. O acabamento em hot stamping traz a elegância e sofisticação na medida certa. Estampas no Fiore, Poá e linha trazem um tom a mais e um ar premium aos produtos. Nossas tampas estão mais fortes e mais altas, trazendo mais harmonia para o design da embalagem e mais segurança também. Os berços estão mais seguros e dão flexibilidade para quem precisa fazer encomendas com medidas de ovos diferentes. Nossa linha dupla face, sucesso total em 2022, permanece e ganha uma altura a mais na tampa também. E teremos novidades, nossas versões coloridas com cores para todos os gostos. Viu só? E ainda tem mais uma infinidade de produtos para você conhecer. Suformas, juntos criamos melhor. Viram, gente, sensacional. Toda a linha de embalagem da Suformas, né? Inclusive a gente tava falando de kit festa, a Suformas também tem essas embalagens de kit festas. Então tem um link aqui embaixo, vai lá conhecer, que são, nossa, as melhores embalagens do mercado. E tem a nossa caixa de bolo também. Eu ia mostrar uma que tem aqui, mas não tem. A gente desmontou. Mas tem a nossa linha de caixa de bolo também, de bolo alto, né? Que é linda. Mas, olha, Aí. temos uma aqui. Ela ela tá com a aba pra dentro. E pra vocês conhecerem mais os Ó. produtos da Suformas, acessem aqui, Essa ó. parte é pra dentro, tá, gente? A gente só montou errado. E a Suformas você encontra nas melhores e maiores e Exatamente. lojas de confeitaria do do Brasil. E aí você começou então a fazer os kit festas e deu super Deu certo. super certo. E aí continuou. Até hoje eu vendo bastante kit festa, vai estar na caixa. E quantas pessoas trabalham com vocês hoje? 6. 6. 6. É bastante gente. E você trabalha com delivery? Trabalho. Não é todo dia, né? Eu É. sei. É. Eu sou de Pirituba, Ah. Ela entra pra comprar. Eu não sou muito boa no delivery, eu trabalho de quarta a sábado, mas não é muito o meu foco. Eu ainda Entendi. sou as encomendas e o delivery, porque na Mas nossa... não é o foco porque você não dá tanta atenção, né? É, Porque exatamente. certamente iria É. bombar, porque sempre que eu vou comprar, a lojinha fecha rápido, né? É, Porque é acabou. porque a gente não produz muito. Ah, entendi. A minha Aí mãe produz pouco. ama o merengue, o copo. Ai, Nossa, de morango. É. E a banoffee também, que você também. faz. Ai, que legal. Aí a gente sempre entra, tem, hoje não tem, hoje tem. Ai, me manda uma mensagem, eu faço. Viu? É que eu não dou carteira. Ai, pode mandar. Não. Ah, agora ela liberou, amiga. Manda uma mensagem lá, vizinha, tal. Mas tal, é tal. delícia mesmo. Mas eu tô dizendo isso porque às vezes a gente até fala isso, né? A gente quer pedir um doce gostoso e às vezes fica lá procurando e não acha. E às vezes não confia em outro lugar que a gente não Isso. conhece. também, Mas é né? que, por exemplo, merengue, banoffee, a gente só faz na hora de enviar. Eu imagino. Porque senão não adianta. Sim. A gente Ah, já não, fez fica vários ruim. testes e não é a mesma coisa. Porque o morango você cortou, É, solta é pra água, você comer, né? A Não tem banana muito também. o que fazer.
Então, às vezes, como a gente já tem a agenda bem cheia de encomendas, eu penso, a encomenda tá vendido, eu preciso entregar. Lógico, Aham. Se eu pegar muito pedido do iFood, eu não consigo focar nas minhas encomendas. E aí, financeiramente, eu ainda prefiro as encomendas, porque o iFood tem muita taxa, então a gente teria que vender numa quantidade muito maior. E também lá na região, eu acho que eu não tenho tanto público. Eu vendo muito mais para outros bairros mesmo? do que o meu próprio bairro. Ah, você vende o quê? Mais de 30, 40 quilômetros? 40 quilômetros. Até 40 quilômetros. Quantos muita bolos coisa. você produz por semana, assim? Depende do bolo, porque quando é bolo mais simples, uma quantidade maior, quando é bolo mais elaborado, a gente diminui. Mas mais ou menos 20 bolos por dia, os mais bastante. decorados, assim. É bastante Legal. bolo, né, gente? Viu, gente? E me fala uma coisa, daqui pra frente, quais são os seus planos pro futuro? Então, eu tenho vontade de ter um espaço físico, mas ainda é só a vontade. Não é um plano sendo executado, sabe? Porque eu também sou muito família, sou muito apegada à minha casa, onde eu moro, as coisas. E eu penso, tá tão bom, sabe? Eu vou ter que sair, vou Ó, arrumar um Pirituba problema. tá na hora de ter um lugar gostoso. pra Uma comer. loja bonita, É né? sério? Poderia ter. Você continuaria no bairro? Ai, hoje não. Porque hoje as entregas são o meu grande problema, assim, né? É a parte mais difícil. Eu falo, Você fazer o bolo faz, é né? fácil. Faço entrega. Não eu mesma, né? Não, Mas sim. eu faço entrega. E aí, é muito difícil, porque é muito longe, muitas vezes. E São Paulo é um caos. E quando você se compromete com uma pessoa, você se comprometeu. Se você falar assim, eu vou entregar o bolo 8 horas, quando é 8h01, ela vai falar, meu bolo não chegou. Aí eu penso, mas é 8h01, né? É São Paulo, Às vezes né? a pessoa só gente tá tem 15 minutos de estacionando. tolerância. Você, mas E é de as suas carro. clientes podem tirar com Uber? Pode. Estou mandando um Uber aí. Pode. E é de carro. Em carro, não é que nem moto. Eu falo sempre, não é que nem não moto. tem Moto, qualquer lugar a pessoa se encaixa. Ela arruma um cantinho e para. Carro, ele precisa parar, descer, ir lá, interfonar. Às vezes a pessoa demora pra receber, tem toda essa parte, né? E no Uber, o grande problema de entrega por Uber é esse. Porque eles tem que não esperar, têm eles não paciência querem esperar. nenhuma. Não, zero. eles chegam, você tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Então a gente faz. Às vezes a gente utiliza o Uber, porque às vezes tem um limite maior do que a gente tinha. A pessoa pediu um bolo, eu falo, não, beleza, a gente vai mandar por Uber, tá bom. Mas aí eu mando o link, aí o meu irmão fica acompanhando o trajeto até chegar, faltando 5 Avisa, minutos, tem que liga, ligar, olha, olha, desce. E mesmo assim, tem Dá cliente problema. que não desce. É muito difícil, porque eu até entendo que as pessoas estão com a vida corrida e tal, mas eu penso, gente, é a mesma coisa do cara interfonar, eu te ligar. Ligou, desce, né? Não falei pra pessoa assim, olha, você fica esperando o dia inteiro na porta da sua casa. Não, eu tenho um horário específico, vai chegar 10h01, 10h01 você desce, né? Tem uma... Essa parte Mas é entrega... complicada. Mas é difícil, então hoje eu mudaria de localização pra estar mais perto do centro, porque aí você chega em vários lugares mais rápido, né? Porque sair de Pirituba, eu entrego até Guarulhos, é atravessar a Nossa cidade. Senhora. Então, assim, É um rolezaço. é um Mas super o rolê. aluguel é bem maior. Saiu de Pirituba. Ó, a gente tá agora com uma caixinha, que é muito legal aqui dentro. Tem várias palavras, e aí eu quero que você mentalize e jogue suas energias boas. Tire uma palavra e você pode falar sobre essa palavra. Se fez sentido, sei lá. o que você... Ou uma palavra pra você, ou uma palavra que você quer jogar pras pessoas. Isso. Não sei. Falar alguma coisa sobre isso. Poder. Essa é boa, hein? Isso é boa. Poder. Poder, gente. Eu acho que o poder, ele é relativo, né? Como eu posso explicar? Nossa, que difícil. Não sei, poder. Vamos falar do poder de poder, né? Isso que eu ia falar, tem dois poderes. Tem tem poder dois poderes. e tem poder de você pode tudo. É, Você, você pode tudo. empoderamento. você É, pode ir exatamente. além, né? Eu acho que o poder tem muito a ver, porque muitas pessoas pensavam, onde você mora, você nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Você não tá no melhor bairro de São Paulo, você não tá numa super região, você não tem o melhor ateliê, mas mesmo assim você pode chegar, né? E eu acho que hoje o Instagram trouxe isso, você alcança qualquer lugar. O Instagram, a internet, enfim, né? Sim. O Facebook, você chega em qualquer lugar, não precisa mais você tá no lugar, né? E eu sempre falo para as pessoas que eu acho que a melhor propaganda do bolo, do doce, é o seu próprio doce. Porque numa festa, quando você vende um bolo, se tiver 50 pessoas, é 50 possíveis clientes. E eu comecei muito assim.
era o cliente que ia naquela convidado, né? Ia na festa, ele virava meu cliente. Então eu pensava, o bolo tem que estar bom o suficiente para que pelo menos um dos 50, quando fizer aniversário, eu lembrar do meu bolo. Sim. Então eu acho que esse é o melhor poder que a gente tem com confeitaria. Você não precisa investir em nada de anúncio, de nada. Se você entregar um bom bolo, o seu bolo vai te trazer um novo cliente, um bom produto, né? Eu acho que é isso. Muito legal. Tá legal. Massa. Cadê nosso avental? Temos presente pra Laís. Você achou que só você ia fazer um presente? Laís, a gente só vai ter que arrumar um espaço A gente pra arruma. você deixar um autógrafo pra gente. Que nosso avental já lotou. Precisa de outro. Olha, Temos o lindo. presente. Muito obrigada. Aí a gente quer que Esquece. você deixe aí Posso o abrir? seu... Pode abrir, claro. Com certeza. Ai, que lindo. Creme novo da Bela, né? Olha. Eu acho que só a Laís ganhou por enquanto, viu? Não, eu ganhei. Não, depois de você, né, amiga? Tá. Eu ganhei também. Não, se ela aparecesse aqui hoje sem um creme pra mim, ela ia ser colocada pra... Ia ser Você- Bruna Cast Amiga, hoje. você provou quando tava sendo desenvolvido, tá? Dá licença, viu, gente? Muito especial. Posso assinar? É maravilhoso esse creme, gente. Eu Nossa. acho que agora a gente pode bater o martelo, amiga, que o nosso avental lotou. Tá bom. O que você acha? Agora já era. Agora não tem mais o que fazer. Tem uns espacinhos. Tem um aí. espacinho aqui, um espacinho aqui, ó. Aqui acho que tá bom. melhor. Lotou, já era. Vamos Botar no quadro. Colocar num quadro, com certeza. Muito massa. Tô muito feliz que eu vou ter docinhos pra comer hoje. Delícia, né? Eu já sabia que era gostoso. Eu nunca tinha comido, mas eu sempre babo lá. Sempre tô olhando. Laís, Obrigada. obrigada. Obrigada Foi um pelo prazer convite, te fiquei muito receber, feliz. conhecer mais da sua história, do seu negócio, né? Obrigada. Uma aula, acho que pra galera aprender aí várias coisas, né, amiga? Eu acho que é um incentivo para as confeiteiras, né? Que Sim. acham que não Só pode ganhar dá dinheiro. Ah, é né? que só dá certo com quem já tem algum tipo de oportunidade, ou, né? Sim, a Laís é de Pirituba, dava aula, tinha nada a ver nesse ramo aí. Não teve ninguém patrocinando, não teve Ninguém, nada né? por trás. E olha, né, todo... Mas foi muito inteligente desde o início. Isso Sim, é muito legal, exato. né? Usar aí ao seu favor todo o restante. Não só ter né? Sempre teve um produto legal, de boa qualidade e tal, que eu acho que isso é obrigação da gente ter. Mas eu acho que sempre foi muito inteligente de fazer sempre o que era importante pra vender desde o começo. E isso, cara, se a gente não É a fizer diferença. esse é o diferencial. Então Também foi vocês muito legal. podem também. Então não se esquece de... Poder, lembrem da palavra de hoje. Vocês Poder. podem também. Quem ainda com não se certeza. inscreveu no canal, se inscreva, dá seu like, Ah, comenta, né, Deixa gente? seu amor aqui Não pra custa gente, pra nada. Laís aqui embaixo. A Páscoa de vocês Vai vai bombar. Tá, ó, a gente tá jogando aí, ó, energias positivas. Laís, muito obrigada. Obrigada. A gente amou te conhecer Muito mais. bom. Vamos Uma amar mais delícia. ainda, comer todos esses doces maravilhosos. Muito bom. E você, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!